Palmeiras recebe proposta milionária por Alan. Surpresa para a torcida do Verdão na semifinal do Brasileirão Sub-20. Informação do Instagram de Paulinho sobre a suposta lesão. Botafogo critica o Palmeiras de novo, olha que ridículo. E o técnico do Vitória cutucou o Palmeiras, se liga. Fala família Palmeiras 90+, sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você quiser ter certeza que seu comentário será lido, porque hoje teremos mural de comentários, basta clicar aqui em virar membro. Por menos de R$ 5 você me ajuda a manter esse trabalho independente. Não esquece de se inscrever. Família, vamos começar falando do dia de hoje do Palmeiras, né? O Palmeiras finalizou a preparação para enfrentar o Vitória e já nós vamos falar o que o técnico do Vitória falou do Palmeiras. Para mim é algo até meio bizarro, tá? Mas nós vamos chegar lá. Uma preparação como o Palmeiras tem feito, né? Ativação muscular no centro de excelência, jogadores a campo, basicamente aos cuidados da comissão técnica do Abel, para treinar tática, posicionamento e movimentação. Depois de um jogo doído contra o Atlético Mineiro, né? Em que a gente cansou de ver o Palmeiras chegar à frente, mas com pouca efetividade. Também já vamos falar sobre isso. No final, aquele rachão recreativo de sempre, Palmeiras viaja para enfrentar o Vitória no Barradão e vai pegar fogo. Já a gente vai falar do treinador do Vitória e o porquê que o Palmeiras pode usar isso para incentivar o elenco. Falando agora sobre o posicionamento do Botafogo, atenção, tá? Após toda a situação que estava envolvendo o Danilo, né? O setorista Romário Júnior hoje apurou que o Botafogo travou toda e qualquer negociação futura com o Palmeiras. Eles disseram que a postura do Palmeiras foi desrespeitosa. E eu preciso começar falando sobre esse assunto porque é muito importante a gente pontuar aqui. Quando o Botafogo estava numa nhaca, né, por conta do grupo Eagle, lá o grupo do Textor, cheio de transfer ban, sem condição de pagar a folha salarial e devendo muito para os jogadores, o Palmeiras contratou o Marlon Freitas, antecipou parcela, contratou Barbosa, antecipou parcela, e aí os caras conseguiram pagar as contas deles, né? A situação entre Palmeiras e Danilo era antiga, não é coisa nova, e a forma como o grupo GDA se dispôs agora a lidar com isso, no meu entender, é bizarra, tá? Então eu precisava deixar esse selinho aqui de informação para depois a gente voltar nesse assunto, porque a nossa roda de notícias vai seguir. E nós vamos falar agora do mercado da bola, porque, atenção, o Aston Villa, após vender o meio-campista Morgan Rogers para o Chelsea por 808 milhões de reais, deu a sua olhada para o futebol brasileiro e encontrou no Alan, e atenção, porque essa informação a gente já deu inclusive no passado, né? Lembra quando eu falei que o Liverpool mandou olheiros aqui para o Brasil para ver o Alan jogando, para ver como o Alan se dispunha ali, posicionamento, a forma de lidar, entrevista, etc. Pois é, isso não foi à toa. A Premier League estava com os olhos no jogador e eles sinalizaram uma proposta de 175 milhões de reais, segundo a ESPN, para o Palmeiras. E o Palmeiras recusou de primeira, tá? O Palmeiras sabe que o Aston Villa tem muito mais grana para gastar. O Aston Villa não deve fazer uma nova oferta. Se fizer, vai subir para 200 milhões de reais, não vai passar disso. E o Palmeiras deu um recado explícito. Alan não está à venda. Posicionamento firme do Palmeiras. E eu vou falar um negócio para vocês. Se o Verdão tá recusando 175 milhões de reais agora e tinha a ideia, né, de investir no Danilo, algo em torno de 160, 170 milhões de reais, nós estamos falando junto do montante de 340. 170 que o Palmeiras investiria no Danilo e 170 que aboliu. Não quero receber para essa venda do Alan. E aí fica uma dúvida na cabeça de todo palmeirense que eu vou responder aqui, né? O Palmeiras apresenta um déficit financeiro em dado momento e agora tá com essa realidade, né? O que está acontecendo? Calma. O déficit do Palmeiras foi apresentado nos meses anteriores, né? Junho e maio, e mais especialmente, na verdade, maio e abril, né? Porque demora um mês ali para produzir o balancete. Isso não quer dizer que o Palmeiras esteja devendo ninguém ou que a situação financeira do Palmeiras esteja ruim. A questão é, precisa pegar essa grana agora que investir no Danilo e reforçar o elenco. Calma, nós já vamos chegar lá. Falando também de recusa, Palmeiras recusou a proposta do Spartak de 126 milhões de reais pelo Flaco Lopes, 116 milhões de reais, né? E o próprio Flaco Lopes já tinha recusado uma proposta do Fenerbahçe também.
A possibilidade de Flaco Lopes ficar no Palmeiras é gigantesca. E o Flaco é um jogador de altíssimo nível e minha família maravilhosa, minha comunidade incrível. Eu quero que vocês me respondam agora. Vocês são diferentes dos demais e eu percebo isso vídeo após vídeo pelos comentários inteligentes. Palmeiras deve fazer esse movimento de vender o Flaco Lopes, para mim, no meu entender, o melhor jogador do Palmeiras na temporada atual e na passada. Faz sentido para o Palmeiras fazer esse movimento agora? Porque também tem a informação do Maurício. O Palmeiras, em princípio, recusou a proposta de 120 milhões de reais do Maurício. Em princípio, o Palmeiras não vai vender o Maurício, ao menos por essas cifras. As coisas podem mudar de hoje para amanhã, mas num primeiro momento, essa é a informação que pipoca aí nas redes sociais de maneira geral. Palmeiras não pagaria, não aceitaria a proposta de 120 milhões de reais. Lembrando que o Verdão pagou 60 no Maurício por 80%. Então, 80% de 120 milhões seria que o Palmeiras receberia aí nessa transferência. Eu quero a sua opinião. Família, antes da gente falar do que o treinador do Vitória comentou sobre o Verdão, precisamos pontuar sobre uma coisa, né? O Flamengo se aproximou do Thiago Almada, o Botafogo se aproxima de novo do Luiz Henrique. O Flamengo tenta até dar uma sondada ali na negociação do Luiz Henrique e tal. Mas Henrique, por que você está trazendo essas informações? Porque os nossos rivais estão se fortalecendo. Os rivais que têm condição financeira estão fazendo movimentos no mercado. Situação do Botafogo à parte, tá? Eles estão em recuperação judicial, é outra coisa. Mas assim, o Flamengo vai para cima do mercado. E o Palmeiras, até o momento, trouxe apenas o Barbosa. É necessário que o Verdão dê espaço para as crias da academia jogar, mas poxa, não seria nada mal ver o Palmeiras dando uma atravessada nessa negociação aí pelo Luiz Henrique, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O Alan pode ser vendido nessa janela, certo? Todo mundo sabe disso, todo mundo de acordo, né? Imaginar que o Alan seja negociado aí na casa ali de 200, 220 milhões de reais. Não é que o Palmeiras recebe essa grana à vista, cai o Pix no dia seguinte, não. Essa compra é parcelada, etc, etc. Mas isso libera fôlego no balanço do Palmeiras e no fluxo de caixa para que o Palmeiras faça um aporte. Será que dá para sonhar com o Luiz Henrique? Será que faria sentido para o Palmeiras nessa venda do Alan, essa possível venda? Ou não? Vamos segurar a cria com a gente aqui mais uma temporada, porque ela tem condição de valer 250, de repente 280. Qual é a sua opinião? A minha opinião você já conhece. Palmeiras não é banco. Palmeiras não precisa ficar gerando caixa a todo momento, né? É óbvio. Precisa ser uma roda gigante financeiramente saudável. As crias da academia surgindo, faz dinheiro, de repente vende um ou outro jogador e tal, mas o objetivo do Palmeiras é o esporte. E o foco tem que estar na performance e resultado, é claro, sem massacrar o atleta. Mas você sabe como a gente funciona aqui no Palmeiras 90+, né? Tem que ter resultado, é óbvio. Deixa a opinião de vocês no comentário. Bom, falando agora rapidamente sobre o Paulinho. Então no Instagram do Paulinho hoje, ele se posicionou a respeito da lesão que sofreu, tá? Que na verdade foi uma entorse no tornozelo esquerdo, o que não tem absolutamente nada a ver com a lesão na perna direita, que é a lesão que deixou ele invalidado ali pro futebol, né? Por mais de um ano praticamente, né? Ele jogou machucado por muito tempo, então não tem nada a ver, tá? E aí ele se posicionou e usou um termo muito interessante no Instagram, que é o termo curado. Estou curado. E esse foi um contratempo. De fato, se porventura fosse na mesma perna que ele já lesionou, acho que o reflexo seria um. Mas o Paulinho, ele tá bem, né? E em princípio, ao que tudo indica, essa lesão não passa de um susto. É uma entorse no tornozelo, tal qual o Giai teve recentemente, ficou uma semana de molho e voltou a jogar. Se de fato isso se confirmar, é uma lesão simples, papo de uma semana, então ele não enfrenta o Vitória e estaria à disposição na próxima rodada, é o que tudo indica. Flaco de volta, deve assumir a titularidade, Vitor Roque correndo por fora e o Palmeiras vai se mostrando cada vez mais apto, né? Cada vez mais equilibrado para essa partida contra o Vitória, uma partida difícil, lembrando que o Palmeiras vacilou muito contra o Atlético Mineiro, né? Mas
temos uma informação interessante. Essa partida contra o Vitória ela já começou pegando fogo, tá? Porque o técnico Jair Ventura basicamente disse o seguinte, não estou abrindo aspas, foi mais ou menos isso que ele falou, tá? Nós já conseguimos vencer o Flamengo por 2-0 no Barradão e eliminá-los da Copa do Brasil. Nós vamos vencer o Palmeiras. E aí ele jogou uma bomba ali, né? Ele poderia ter sido mais respeitoso. Ele poderia ter falado assim, olha, o Palmeiras é uma grande equipe, nós faremos o nosso melhor, vamos enfrentar de igual para igual, sem medo, vamos para cima dos caras e blá blá blá. Poderia ter sido político, não foi. Ele optou, ele foi pelo caminho mais agressivo de comunicação. Vamos vencer. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Com máximo respeito à Vitória, que pra mim é um time grande, tá? Time de Série A, time com muita tradição, muita história, mas aqui a camisa pesa também. Eu acho que o Jair Ventura poderia ter sido um pouco mais político na resposta. Eu acho que o Palmeiras vai pra cima com tudo e é obrigação levar esses 3 pontos no Barradão. Claro que a gente está falando aqui, né, sobre uma ótica positiva, sobre uma ótica do ponto de vista ali da performance do futebol, com respeito máximo a todos os seres humanos que entrarão em campo. E agora, falando em respeito máximo, sabe uma coisa legal que aconteceu hoje? Pois é, o Palmeiras anunciou agora no dia 30, na quinta-feira, né? Às 4 horas da tarde, Palmeiras e Bragantino, a semifinal, o jogo final, o primeiro jogo foi 2-2, né? Jogo final ali que vai determinar o time que vai para a final do Campeonato Brasileiro Sub-20, às 4 horas, de graça, tá? Na Arena Crefisa Barueri, não é necessário resgatar ingressos, então basta o comparecimento ao estádio e vai ser liberado o setor C1, o portão 15, né? Para a torcida palestrina. Esse setor tá liberado, é ir curtir o jogo das nossas crias e se Deus quiser, vamos para a final de mais um Campeonato Sub-20 para ser campeão de novo. O Palmeiras Sub-20 está montando mais uma geração do milhão, do bilhão, né? E esse trabalho é muito longevo e eu tenho certeza que vai continuar acontecendo de maneira cíclica e positiva. Ufa! Eu cansei a voz aqui nesse giro de notícias que eu precisava fazer para vocês, trazendo as principais informações do Palmeiras. Mas eu quero aproveitar, antes da gente chegar no nosso mural de comentários, para te agradecer. Agradecer de coração por todo o carinho que vocês têm dado e demonstrado para o canal. Agradecer porque nesse mês de julho, nós mais uma vez conseguimos bater a meta de visualizações do canal. E eu devo tudo isso que está acontecendo ao canal e não me canso de falar a essa torcida maravilhosa, a essa nossa comunidade maravilhosa que dia após dia mostra o poder da torcida palmeirense. Muito obrigado por me deixar entrar na tua vida e muito obrigado por fazer parte da minha história, porque é dessa forma que a gente está construindo uma comunidade saudável, positiva e com muita alegria. Eu tenho um recado no final do vídeo para passar para vocês. Vamos pro mural de comentários. @Elton, ainda sem acreditar que o Danilo jogou hoje, que fim de novela triste, mas o Palmeiras é muito maior que isso. Esse foi um comentário que o Elton fez quando o Danilo entrou em campo lá, né? Mas eu acho que nesse momento a gente não tem nem tem que virar a página, já foi, né? Acho que esse é o grande ponto. Um abraço pra você, Elton, tamo junto, meu irmão. @Alviverde News, bom dia, o Palmeiras tem que focar o restante da temporada, o elenco tá forte, seria bom ter o Danilo, mas vida que segue. Mais um comentário nesse sentido. Aí o Patrick comentou, trabalho excepcional do Henrique da família Palmeiras 90+, um abraço pra você, Patrick, obrigado. E aí o Roger fez um comentário, ó, Alan, o melhor do Verdão. Interessante esse comentário do Roger e pelo que tudo indica, o Palmeiras está de fato levando isso adiante, né? O Palmeiras realmente enxerga o Alan como principal jogador, tanto que não o negociou nessa possibilidade. @Alviverde News, bom dia, Palmeiras trabalhando dentro e fora do campo, formando um jogador de caráter. Um abraço e fica com Deus. Abraço pra você, meu irmão, obrigado pelo carinho de sempre, tá? Uma mensagem do André, fala Henrique, rapaz, eu tô cético, espero que o Verdão tenha um plano B que possa suprir a ausência do Danilo. Outra coisa, após ver o Maurício comer a bola e o Kelvin ressurgir das cinzas, seria melhor cuidar do que temos e ampliar, botando os crias pra jogo? Meu irmão, eu concordo em gênero, número e grau com você, tá? Eu acho que sim, o Palmeiras precisa, de fato, aproveitar essas crias da academia, né? Tem tantos bons jogadores que o Palmeiras pode utilizar da base que eu acho que faz muito sentido. Família maravilhosa, vamos lá.
Vamos agora para um assunto que não tem nada a ver com o Palmeiras. Esse é o momento do vídeo que aquela galera que gosta do nosso conteúdo, ela vai ficar e ela vai deixar um comentário aqui para mim, né? E agora a gente não vai falar de Palmeiras. Nós vamos falar de uma situação que assola todas as pessoas nessa sociedade, que é a ansiedade. Ansiedade é um dos grandes males que a gente vive no mundo atual. E assim como você, todos nós, inclusive eu, lutamos contra esse mal. E hoje eu encontrei uma ferramenta extremamente poderosa e eu não podia deixar de compartilhar isso com vocês, tá? Não vou te vender nada, não fica tranquilo, tá? O que acontece, gente? Quem é mais antigo aqui do canal sabe que eu sou um defensor ferrenho das atividades físicas como uma forma de recuperação da mente, né? Eu entendo que a atividade física é um dos pilares que fazem com que a gente consiga sair de todo e qualquer problema mental. Minha opinião, pautado em estudos da ciência atual. Legal? Hoje eu tive uma experiência diferente. Hoje eu decidi ir para um parque. E aí, cara, de manhãzinha, tô de férias e tal, peguei a família e bora, fomos para um parque lá. E aí, rapaziada, eu fiz um negócio que muita gente recomendava fazer, né? Eu literalmente fiquei descalço na terra e comecei a olhar e observar tudo que estava ao meu redor. Foi aí que eu tive a certeza, né, e a noção da grandiosidade daquilo que nos cerca. E eu percebi que no meio de uma mata gigantesca ali, com barulho de passarinho, barulho de cachoeira e aquela energia fluindo pela terra e tal, velho, eu me senti leve e em paz como, sei lá, há muito tempo não acontecia. Então, o meu convite hoje é para você. Você que está com alguma dificuldade, algum problema pessoal, alguma dificuldade, e eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de energia, eu estou falando de sensação positiva. Experimenta fazer esse exercício. Começa, obviamente, passa num médico para ver se você pode se exercitar, ver se você tem as condições genéticas ali, que tem algum problema, um colesterol mais alto, alguma coisa, Deus me livre, né? Mas começa a fazer uma atividade física, bota isso na tua rotina. Palmeirense cuida de palmeirense. E dessa forma, essa mensagem é espalhada para mais pessoas. Muito mais do que fazer visualização ou, enfim, trabalhar, né? É uma questão, acho que muito mais de saúde, é uma situação coletiva. Se você conseguir iniciar uma atividade física, seja ela qual for, isso vai te trazer benesses, tá? Obviamente, com acompanhamento de um profissional, obviamente com acompanhamento de um médico ali para dizer que você pode fazer, mas inicia uma caminhada, uma corrida, uma musculação, um futebol, qualquer coisa. E se você chegar no ponto de conseguir se conectar com a natureza dessa forma, pode ser que muitos dos seus problemas, eles, se dissolvam. Então é isso. Com essa mensagem eu finalizo o vídeo de hoje. O meu muito obrigado à nossa comunidade maravilhosa. Um abraço forte no coração de vocês. Avante palestra, segue o líder porque ele ainda é verde. Fui!